Boa noite, boa noite, boa noite para todos vocês. Uma ótima quinta-feira, uma ótima noite de quinta-feira, né? Mais um dia de live aqui. E a live de hoje, gente, é um tema que eu domino, é um tema que eu amo muito. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver aqui, quem tá aqui? Esther, Eliane, Bueno, Silvana, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Já aumenta a sua expectativa que hoje nós vamos falar sobre visão aberta, isso mesmo, como ver o mundo espiritual, quais são os tipos, né, de visão no mundo espiritual. Eu vou trazer aqui para você uma aula praticamente para você ter esse conhecimento e entender um pouquinho, amém? Olha, tem o Michael de Portugal. Michael, seja muito bem-vindo à live, amém? A Nathalie falou que é a primeira vez dela aqui. Nathalie, seja bem-vinda, querida. Débora, todos vocês, gente, sejam bem-vindos. Que o Senhor venha abençoar vocês de uma forma infinita. Eu já quero começar essa live declarando algo sobre o teu coração, amém? Eu declaro que 2023, o Senhor vem despertar no teu coração todas as chaves que você precisa, que Deus venha trazer para o seu coração todas as chaves que você precisa para viver e romper o maior avivamento da sua vida. E que através de você, você venha incendiar o teu bairro, a tua família, a tua casa, a tua cidade, o teu estado, o teu país. Eu declaro que você é o próximo, a próxima avivalista dessa nação ou destas nações. Amém? Sejam todos bem-vindos, queridos. Já compartilha essa live com pelo menos 3 pessoas que o Espírito Santo tocar no seu coração. Porque, gente, conteúdo, ó, eu preparei um conteúdo pra vocês com muito carinho, muito carinho. E eu tô bem cansada porque, gente, eu tô acordada hoje desde as 3 e alguma coisa. Hoje eu não acordei tão cedo. Quando eu acordo cedo, eu acordo 1h30 da manhã. Hoje eu não acordei tão cedo. Mas eu acordei 3 e alguma coisa da manhã e tô ligada, né? Às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça, né? Quando a gente fica muito tempo nativo, o dia inteiro. Mas eu quero transbordar. Minha última missão do dia hoje é transbordar na sua vida de uma forma aqui intencional. Deixa eu só adicionar aqui uma moderadora para me ajudar aqui. Amém? Deixa eu ver se ela já chegou por aqui. Já chegou. Eva, coloquei você, minha querida, como moderadora. Amém? Gente, a Eva, ela faz o suporte, ela que atende, né, o pessoal que deseja comprar curso, que deseja fazer treinamento, que deseja fazer mentoria. É tudo aqui com essa preciosa, com essa joia rara que é a Eva. Lá no link da minha bio tem o telefone que cai, né, pra ela que atende, né? Então, quando a pessoa deseja marcar uma mentoria, a pessoa deseja comprar o curso, adquirir outro produto, é tudo com a Eva, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Ai, gente, que alegria de estar aqui. Quando nós estamos de jejum, podemos ceiar? Daniel, esses dias eu fiz um jejum. Antes, o pessoal tá entrando aqui. Gente, compartilha que eu vou entregar umas chaves aqui pra vocês antes de começar a live, tá? Esses dias eu comecei um jejum, eu fiz um jejum de 40 dias. E eu só tinha 1 hora de refeição. E eu deixei entreaberto que eu podia, né, apenas ceiar num horário que não fosse o meu horário de alimentação, né? Então eu ceiava, né? Eu ceiava ali nas madrugadas, né? Com o meu suquinho de uva, o meu pãozinho, e eu agreguei isso dentro dos meus 40 dias de jejum e foi algo sobrenatural na minha vida. Foi um romper sobrenatural. Sejam todos bem-vindos, você que tá aqui hoje pela primeira vez, amém? Tenho certeza que a live de hoje vai ser incrível. Ó, Lari, podemos parar um jejum? Olha, eu sempre quando eu vou começar um jejum, eu falo, Deus, se por acaso eu ficar doente, surgir um compromisso que eu não posso, eu tenho que sair, por exemplo, vamos supor que você tem que fazer uma viagem de emergência, alguém da sua família fica doente, ou você mesmo, né? Apresenta pro Senhor, Senhor, eu só vou sair desse jejum se acontecer algo assim, extraordinário mesmo. Então, eu já apresento a Deus, tá? Então, eu faço isso quando eu vou começar um jejum, eu falo pra Deus, olha, assim que
eu começar, Senhor, se eu vier a ficar doente, né? Se acontecer isso, se eu tiver que viajar, tá? Aí eu faço dessa forma, amém? Michelle falou que é a primeira vez dela aqui. Michelle, seja bem-vinda, amém? Gente, eu não gosto de enrolar, pensa numa pessoa que não gosta de enrolar, eu não gosto de ficar enchendo farofa, enchendo linguiça, amém? Eu quero chamar o cheiroso. Quem que é o cheiroso? É o meu amigo Espírito Santo. Eu não começo nada sem ele. Tudo que eu faço na minha vida, ele tem que estar como primícia, ele tem que estar como excelência. Ele é o meu melhor amigo. Eu não seria quem eu sou se ele não tivesse chegado até aqui comigo na minha frente, me ensinando, me aconselhando, me direcionando, amém? Se sobrar um tempinho, eu vou contar pra você de um jejum que eu fiz, que rompeu, eu tive um rompimento assim na minha vida em todas as áreas, amém? E se sobrar, tá? Fecha os teus olhos agora, amém? Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, é na autoridade daquele que vive para sempre. Pai, que eu chamo, Senhor Deus, a este lugar, Pai, a presença gloriosa do meu querido amigo Espírito Santo. Pai, eu quero aqui, Senhor Deus, hoje entregar todas as chaves, Pai, que o Senhor tem me dado, ó Pai, para desfrutar, Senhor Deus, desse grande avivamento que o Senhor tem gerado no meu coração. Amigo Espírito Santo, abra, Senhor Deus, o entendimento e a sabedoria de todos estes que estão aqui e de todos aqueles que ainda verão essa live. Pai, é no nome de Jesus que eu chamo a gloriosa presença do Espírito Santo e eu declaro agora que o controle, o domínio, Senhor Deus, dessa live está na mão do meu melhor amigo, que é o Espírito Santo. Senhor Deus, inunda esse lugar com a tua presença, enche esse lugar com a tua glória. Pai, eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão feridas, que estão angustiadas e que muitas talvez estão em depressão, com síndrome do pânico e com tantas coisas. Pai, eu declaro hoje, Pai, que a unção que o cativeiro espiritual dessas pessoas, tirando todo o peso, tirando, Senhor Deus, tudo aquilo, Pai, que tem impedido delas viver aquilo, Pai, que o Senhor tem para elas na tua presença. E desse aspecto, amém? Gente, acho que travou, mas já vai voltar no nome de Jesus. Fiquem em paz, já vai voltar em nome de Jesus, amém? Vê se deu certo aí, voltou? Vai voltar, fiquem em paz, amém? Eu vou falar então hoje sobre visão, tá? Visão aberta. Como ver no mundo espiritual, ok? Acho que já voltou aí, tá? E para mim começar a falar para vocês de visão, eu preciso trazer um texto, tá? Hoje a gente vai passar por muitos textos aqui. Eu preciso trazer para você um texto que tá lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, que fala assim: isso aqui é uma promessa, queridos. Uma promessa de Deus que se cumpre em Atos, ok? Que se cumpre lá no livro de Atos. Joel 2:28, quem puder coloca aí agora no chat, que fala assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos
e os jovens terão visões. Amém? Isso é uma promessa em Joel que se cumpre em Atos, tá? Ali em Pentecostes, ok? Então aqui a Bíblia vai dizer que tem sonhos, que tem visões, que tem profecia, ok? No derramar do Espírito Santo, todas essas coisas elas vão fluir para você que crê e acredita e tem fome do avivamento, ok? O que é a visão aberta? Eu vou trazer aqui para você agora o resumo do que é uma visão aberta e depois a gente vai esmiuçar esse conteúdo. A visão aberta é alguém que consegue enxergar com clareza ou nitidamente uma dimensão espiritual. Amém? A pessoa que ela consegue ver um demônio, ela consegue ver um anjo, ela consegue ver qualquer outra simbologia que não esteja neste contexto natural, ela está ali com a sua visão aberta, ela está conseguindo ver o mundo espiritual, ok? Eu poderia te dar aqui inúmeras passagens que vai falar de visão aberta, mas eu quero trazer algumas aqui para te ajudar a entender por que Deus abre a visão das pessoas e abriu de alguns personagens bíblicos, qual que é o intuito dessa abertura de visão, amém? Se você puder ir abrir comigo aí, Atos, capítulo 16, versículo 9. Atos, capítulo 16, versículo 9. Todos os dias tem live? Não, eu faço live terça e quinta e amanhã tem um culto de libertação através do nosso Telegram, tá? Só que olho, tem que entrar no grupo do Telegram que tá no link da minha bio, tá? O link da sala cai lá no Telegram. Eu não anuncio nas redes sociais porque a sala só cabe 500 pessoas, ok? E amanhã o culto vai estar muito especial, tá? Mas depois no final eu falo sobre isso pra vocês. Tá, Atos capítulo 16, versículo 9 vai falar assim: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Ok? Então aqui o apóstolo Paulo, ele tem uma visão, um homem aparece e fala assim: olha, passa a Macedônia que a gente está precisando de socorro aqui. Então essa visão, ela vem com o propósito de direção e súplica de ajuda, ok? Pegaram a visão? Eu vou ler outra passagem aqui para vocês. Está lá também em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 10 ao 12, que vai falar assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Então Deus pode falar com você, te dar direção em uma visão, ok? Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunta por um homem chamado chamado de Saulo. Ele está orando numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver, ok? Então aqui, Ananias está recebendo uma direção que ele precisava ir até Paulo, né? Que aqui até então se chamava Tarso, Deus troca o nome dele. E aí, para que impusesse as mãos, né, sobre Paulo e ele voltasse ali a enxergar. Então Deus vem trazer uma direção também para Ananias através de uma visão, ok? Então eu quero que você vai pegando aí o gancho de como é importante, tá? A questão da visão aberta, tá bom? Agora, eu já fui, gente, do time que eu era do outro lado, que eu olhava para uma pessoa como eu hoje e falava assim: será que isso é verdade? Ah, será que isso existe mesmo? Ah, será que isso aí não é fanatismo? Tá? Eu já fui esse tipo de pessoa, já julguei, só que eu atravessei a margem e hoje eu estou do lado aonde as visões, aonde todo o sobrenatural acontece, ok? E estou vendo do outro lado da margem muitas pessoas que têm curiosidade, muitas julgam, muitas não entendem. Mas eu quero trazer aqui para você um versículo que fala muito sobre isso, né? Porque hoje eu vivo isso porque eu tenho um discernimento no Espírito, ok? Então abre comigo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. E eu quero que você pegue a visão
peguem a visão desse versículo aqui para que vocês possam trazer para outras pessoas que duvidam que isso existe, tá? Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Vai falar bem assim: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas. Eu já fui uma dessas pessoas. E não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Peraí, eu vou ler de novo, tá? Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Então aqui, Paulo vai enfatizar que nós podemos discernir todas as coisas, né, através do Espírito. Mas muitas vezes, ou na maioria delas, nós não somos compreendidos, ok? Tem um vídeo meu que eu falo muito sobre não compartilhar as experiências espirituais com quem não é espiritual. Você sabe por quê? Porque quando a gente vive uma experiência sobrenatural, as pessoas olham pra gente como se a gente fosse um extraterrestre e falam assim: quem é você? Mas por quê? Não vive, não está dentro da mesma frequência, não está mesmo da mesma busca, não tem a mesma visão, tá? Então aqui eu quero trazer uma chave para você, tá? Se você tem experiências espirituais, se Deus te visita em sonho, se Deus fala com você, compartilhe somente com as pessoas que estão no mesmo propósito. Senão essas pessoas vão enfraquecer a sua fé e vão falar: olha, você tá ficando louco, você tá ficando louca, você tá muito fanático. Olha, não busca Deus desse tanto não, porque quem busca Deus demais fica louco. Era o que eu escutava no meu começo. Amém? Então, 1 Coríntios 2,14 vai falar que nós não somos compreendidos. Amém? E isso faz parte da caminhada, ok? Então, vamos lá. Eu já fui desse time que achava um absurdo. Meu Deus, mas como é isso? Como que o fulano vê? Como que o fulano viu? Por mais que eu já tivesse, né, a minha visão aberta, né, eu já tinha algumas experiências, mas quando as pessoas contavam, eu falava: será que é tudo isso mesmo? Será que isso existe? Será que isso é real? Eu ficava duvidando, gente, confesso pra vocês, tá? Então, eu gosto muito de ministrar, eu vou agora começar a falar sobre visão aberta, eu gosto muito de ministrar visão aberta lá na passagem de 2 Reis, capítulo 6, começando ali do 14, do 15, do 16 até o 17. 2 Reis, se você puder anotar aí, 2 Reis, capítulo 6, do 15, 16... Gente, como passa rápido, já tem 17 minutos de live, meu Deus. Então, vamos lá. Esse contexto aqui, o profeta Eliseu tá com o seu servo Geazi, né? Ali num tempo de luta, de conflito, ok? E eu vou estar lendo aqui o texto para vocês entenderem. Aí aqui vocês vão ver quando o servo tem a sua visão aberta no mundo espiritual. 2 Reis, capítulo 6, tá? Vai falar assim: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército já tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então aqui o servo do profeta levantou cedo, saiu, e quando foi ver os cavalos, né, o exército já tinha ali cercado o profeta. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Imagina, eles acordam e todo o exército ali tá cercando com carruagem, né? Com os cavalos ali, tá tudo cercado. E aí o servo chega ali no profeta e fala assim: ai, meu senhor, o que nós vamos fazer? Vai ver, pega a visão. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que vou ler de novo. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Só que o profeta não estava falando do natural.
O profeta estava falando de um contexto espiritual aonde o moço, aonde o servo de Geazi não conseguia enxergar. Imagina a aflição do servo, olhando aquele tanto de cavalo, aquele exército, e aí o profeta fala assim, olha, tem mais gente do nosso lado do que do lado deles. Vocês já tentaram imaginar a cena? Gente, quando eu tô lendo a palavra, eu fico assim, passeando assim numa história, eu faço toda uma história, amém? E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então Eliseu, ele fala, Deus, abre os olhos desse garoto para que ele possa ver o que está acontecendo aqui dentro desse contexto espiritual. Para que ele possa ver o que está acontecendo aqui. E aí os olhos dele se abrem e ele pode ver nas colinas, em outras versões, os cavalos, as carruagens de fogo. Amém? Então aqui o texto vai mostrar desse episódio aonde os olhos de Geazi, que é o moço, né, que é o servo ali do profeta, ele tem o quê? Uma visão aberta naquele momento para ele contemplar o que estava acontecendo no mundo espiritual. Então o propósito aqui era o quê? Aumentar a fé do garoto. O garoto estava em desespero. Ele acordou cedo, tinha um monte de exército, tinha um monte de cavalo, de carruagem contra eles. A hora que Deus abre a visão do moço, ele consegue contemplar aquilo ali e logo a sua fé, o quê? A sua fé aumenta, tá? Então, ao abrir ali os olhos, né, do moço, a sua fé aumenta. A sua convicção em Deus também aumenta, né? Ele começa a ter a certeza que Deus estava ali com eles, ok? Vamos lá. Deixa eu só ver se é essa folha aqui mesmo. Tá certo. Então, o propósito, né, aí nesse texto, de Deus abrir é o quê? Aumentar a fé, né? De trazer o quê? Convicção, de mostrar com clareza o que estava acontecendo ali e trazer segurança, né, para ambos. Amém? Gente, eu quero pedir algo para vocês. Compartilha essa live com pelo menos 3 pessoas que o Espírito Santo tocar no seu coração. Eu sei que essa pessoa pode não entrar agora, mas ela vai entrar depois e ela vai ser... Deus vai trazer para ela, né, esse maná, esse alimento. Amém? Em nome de Jesus, tá? Então, gente, existem outras formas também de ver o mundo espiritual, né? Além dessa visão aberta, existem outras formas também de conseguir enxergar o mundo espiritual. A primeira delas é essa, visão aberta, assim como aconteceu com Geazi. Ele o quê? Geazi não estava vendo o mundo espiritual e Deus abriu a sua visão. Deus abriu a sua visão ali. A outra forma é através da visão fechada. Você vai ver o mundo espiritual, só que você não vai ver com os olhos, tá? Você vai ver no seu interior e eu já vou contar uma experiência que eu tive agora esses dias para vocês, ok? O outro tipo de visão do mundo espiritual é em sonho. Em sonho você também consegue ver o mundo espiritual. Muitas vezes Deus vai te mostrar coisas no seu sonho, tá? Você vai conseguir perceber, discernir o mundo espiritual. Então é através da visão aberta, como eu estou te vendo aqui agora. É através da visão fechada, que não é através dos olhos, mas é através do testemunho interior. E eu já vou tentar explicar isso para vocês. E a outra forma é através dos sonhos. A gente consegue ver o mundo espiritual através do sonho, ok? Eu já vou explicar cada um para vocês conseguir entender bem bonitinho e bem certinho, ok? Então vamos lá. O objetivo da visão aberta é o quê? É ver as coisas que Deus quer te mostrar. Vamos supor, eu não ia contar isso aqui, mas eu vou contar, tá? Eu fui pregar numa certa igreja, numa cidade perto aqui, e eu cheguei nessa igreja,
Fui pregar, tava ali, eles colocam o preletor ali na frente, né? Eles colocam o preletor ali pra sentar ali na frente. E aí, começou a tocar o louvor, tudo. Daqui a pouco, eu vejo um demônio na porta lateral, dando risada, gargalhada do altar. Eu falava, misericórdia. E aí imagina como que eu não fiquei. E era um demônio que ele tinha cara de um animal. E todas as vezes que eu vejo esse demônio no altar, eu sei que a igreja tá com problema na liderança no altar. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, ixi, o negócio aqui tá bagunçado. O negócio aqui tá bagunçado. As coisas aqui estão bagunçadas. Então, Deus, ele me trouxe essa visão para que eu entendesse o que estava acontecendo ali naquele ministério, ok? E quando eu vi aquilo ali, e não é a primeira vez que eu vejo, tá? Esse tipo de demônio, não é a primeira vez. E eles têm sempre o mesmo aspecto. Parece com um animal, são debochados, ficam rindo do altar, dando gargalhada. Todas as vezes que eu vejo, tá tendo problema na liderança, tá tendo problema no altar da igreja. É incrível, né? Então, por que Deus me mostrou aquilo ali? Para mim entender o que estava acontecendo ali. Porque eu sou uma mulher de oração, sou uma mulher de jejum, e Deus mostra. Deus mostra. E tem muito pastor que tem medo, né, de um homem ou de uma mulher de Deus que tem a voz profética, porque sabe que Deus fala ali. Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu. Né? Então Deus me mostrou para que eu tivesse entendimento do que estava acontecendo ali naquele ministério, ok? O outro objetivo que é aumentar a minha fé. Quando Deus me mostra algo, né, da parte dele ou da outra parte, né, que também é horrível, né? A gente pode ver as coisas boas, as coisas ruins, né? É para o quê? Para aumentar a minha fé de que existe um mundo sobrenatural, porque na maioria das vezes a gente não vê. Mas quando a gente vê, a gente tem uma convicção muito maior de que Deus existe, né? De que os demônios existem, de que anjo existe, né? De que todas essas coisas existem, né? Quando a gente consegue ver com os nossos olhos naturais, ok? E mostra a realidade do mundo espiritual e traz para nós o que é um direcionamento. Por exemplo, quando eu vi isso nessa igreja, nesse altar, eu falei, olha Deus, eu não vou vir mais ministrar aqui não. Eu posso receber convite, mas não vou vir ministrar aqui mais não. Porque não fazia sentido, né? Por que eu vou lá ministrar num altar que tá tão bagunçado? Né? Eu falei, não, aqui não. E realmente meu coração se fechou. Depois disso eu falei, não, ali eu não ministro mais, porque tem algo que tá errado ali dentro e Deus, né, vai trazer ali um conserto, ok? Tá. Quero contar pra vocês a primeira vez que eu vi um mundo espiritual, tá? Vou contar esse testemunho aqui pra vocês. Primeira vez que eu vi um mundo espiritual, tá? Eu era pequenininha e eu quero dizer aqui pra vocês, a maioria das crianças conseguem ver o mundo espiritual, tá? É muito frequente isso, tá? Então tem muita gente que já nasce com a visão aberta. Os animais também têm facilidade pra ver o mundo espiritual, ok? Muita mais facilidade que um adulto. Tá? Tem muito adulto buscando Jesus, doido pra ver um anjo, doido pra ver um demônio, não consegue. E tem criança aí, igual eu postei hoje no conteúdo, tem criança aí que tá em pânico, desesperado porque vê toda hora, ok? Eu falei pra vocês aqui hoje no conteúdo, criança tá vendo demônio, não tá conseguindo dormir, tá gritando, tá chorando, coloca a mão nos olhinhos dela e fala assim: Pai, nós fechamos a visão dessa criança em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir quando o Senhor veja que é o momento certo de ser aberta novamente para um fim espiritual. Porque senão, gente, a criança fica traumatizada, tá? Tem muito contexto, sim. Isso é normal, tá? O que eu conheço de gente que passa por isso, meu filho tá vendo, minha filhinha tá vendo, e isso e aquilo. Gente, chega a ser bizarro do tanto que tem, né? Do tanto que tem isso daí. Infelizmente acontece isso, tá? Então são crianças que nascem o quê? Ativadas com a visão, que é esse sentido espiritual. Visão aberta, vendo o mundo espiritual, tá? Infelizmente, tá? Façam a oração de guerra como eu ensinei vocês aqui agora, tá? Então, quando eu era pequena,
Eu morava no Paraná, ali com os meus pais, e eu lembro que era aquela época de muito frio, que eu dormia no meio dos meus pais, entre meu pai e entre a minha mãe. Eu lembro disso nitidamente. E o diabo, eu quero só que vocês peguem um gancho aqui. O diabo, ele sempre vai se personificar, ou seja, ele vai se fazer daquilo que você mais tem medo. Pegou a visão? Então, vamos supor, você tem medo de aranha. Ele vai se personificar numa aranha feia pra você. Aquilo que você tem medo é o que ele vai se personificar. E na minha infância, eu era encabulada, encafifada com bruxa. Meu Deus, eu falava da bruxa, que a bruxa tinha um caldeirão. Eu lembro que nas filmagens de praia do meu pai, eu só ficava falando da bruxa, do caldeirão, que eu tinha um medo da bruxa, tudo era bruxa. Enfim, eu tava no Paraná, era uma época de muito frio. Eu estava deitada no meio do meu pai e da minha mãe, eu lembro disso até hoje. Era aquelas cobertas, eu lembro até a coberta, gente, aquelas cobertas que tinha uns quadrados, né? Que era aquelas mantas bem grossas mesmo, aquelas cobertas antigas. E eu tava bem deitadinha ali no meio da minha mãe e do meu pai. E eu lembro que tava ventando, né, bastante. E uma bruxa apareceu na janela do quarto dos meus pais. E aquilo ali causou um terror muito grande no meu coração. E deixa eu te falar, ela não estava em pé, ela estava voando numa vassoura. Larissa, gente, eu vi, eu nunca esqueci disso, isso marcou a minha vida. Eu lembro que eu tampei com a coberta e eu não queria mais ver aquilo. E ela ainda bateu o cabo daquela vassoura que ela tava na janela e ela fez um estralo, bateu. Eu vi, senti, isso foi no mundo espiritual, anos depois que eu fui entender o que eu tinha visto ali, ok? E com o passar do tempo eu esqueci dessa visão. Porque a gente é muito criança, eu devia ter entre 3 e 4 anos de idade, eu esqueci dessa visão, eu esqueci disso que eu vi. E só que eu lembro que eu tive muito temor, eu tive muito medo, né? Eu lembro que eu voltei a lembrar disso quando eu fiz o encontro com Deus. Que Deus começou a trazer as minhas memórias, a trazer coisas que eu tinha vivido, porque a nossa mente consciente faz com que nós deletamos certas coisas, né? Pra gente não sofrer, pra não gerar medo em nós. Então eu vi, e gente, eu quero dizer pra você, foi assustador. Tá? Então eu sei que o diabo se personificou daquilo ali porque eu tinha muito medo daquilo ali, tá? Então foi a minha primeira visão aberta no mundo espiritual e trouxe muito pânico, tá? Agora eu quero contar de uma outra visão aberta que eu tive, que também foi horrível, que foi quando eu tava na época da faculdade e que eu tava assim, um pé na igreja, outro no mundo, queria ficar na igreja, queria ir pra bagunça, queria ir na igreja, não pra bagunça. E aí eu lembro que eu tinha... Por isso, gente, quando vocês fizerem um propósito com Deus, vocês se alinhem. Vocês se alinham. E aí eu lembro que nessa época eu falei, Deus, eu quero voltar, eu quero estar na tua igreja. Só que assim, era só de boca, tá, gente? Era só de boca. E eu achava que só ir ali já tava tudo certo. E eu comecei, né, com o meu propósito. Aí uma amiga minha falou assim, vamos na minha casa. E você sabe que na época da faculdade é festa, é isso e tal. E ela falou assim, vem aqui na minha casa tal, e fui na casa dela. E lá na casa dela era tipo república, tava rolando um monte de coisa, bebida, o povo fumando, e o negócio tava bem bagunçado lá. Enfim, eu falei que eu não queria beber mais, naquela época eu não iria beber mais, mas enfim, acabei bebendo. E eu tinha falado pra Deus que eu não ia beber mais, que eu ia me alinhar, que eu ia andar certinho, tá. Só que não bebi, acho que eu bebi meio copo, tudo, mas eu tinha quebrado a minha palavra. E era o que importava era isso, eu tinha quebrado a minha palavra. Enfim, eu volto pro meu apartamento, tá? E quando eu deito, eu morava sozinha, quando eu deito no meu apartamento, que eu me cubro, eu lembro, eu tinha uma cama de casal, eu morava naqueles apartamentinho americano pequeno, né? Que era tipo monoambiente, tudo meio que junto ali. Quando eu deito, gente... Na frente da minha cama, um homem mais ou menos de uns 2 metros, magro, de chapéu, olhando pra mim. Ai, eu até arrepio só de lembrar desse dia. Aí na hora eu peguei e me cobri. E falei, sai daqui em nome de Jesus, eu repreendo, eu não aceito. E aí eu comecei a orar. E aí eu falei, vou olhar de novo pra ver se tá aqui. Gente, no que eu tirei a coberta, continuava lá.
um homem de 2 metros, era uma sombra escura, muito escura, eu não conseguia ver o rosto, ele tinha um chapéu, ele estava me olhando. Aí eu cobri a cabeça de novo e dormi clamando, porque eu não tinha quem recorrer. Foi uma experiência bizarra, foi algo assim terrível. Ali, daquela época ali, passado 2, 3 anos, aí eu fui pro encontro com Deus, onde eu fui batizada com o Espírito Santo, e aí sim eu comecei a viver muitas experiências em Deus e comecei a ser inserida novamente no Evangelho de uma forma genuína, ok? Então, tô passando para vocês 2 experiências que foram para mim marcantes. Essa da infância e essa outra, né, já no meu período de faculdade, ok? E, gente, é só vivendo para você ver como que é o mundo espiritual, tá? Larissa, você teve outras visões? Sim, tive outras visões, mas aí já era em outro contexto, eu já tinha autoridade. Essas 2 épocas, uma era criança e a outra eu tava no mundo, então eu não tinha autoridade, então aquilo gerou muito medo na minha vida, ok? Tá, as pessoas elas podem nascer com a visão aberta, ok? Já vendo o mundo espiritual, que é o que acontece muito com as crianças, tá? E eu já ensinei aqui vocês. Geralmente, gente, essa visão aberta, eu tô falando, as pessoas, geralmente todo mundo fala assim, mas aonde que tá isso na Bíblia? Quando eu falo algo pra você, eu falo com propriedade naquilo que eu vivo. É padrões que eu observo. Não só da minha conduta como libertadora, mas da conduta dos meus colegas também, tá? Então, quando eu falo pra você que um animal fica endemoniado, porque eu já vi um animal endemoniado e os meus colegas também vê o animal endemoniado, ok? Então, a gente discerne coisas no mundo espiritual. Então, quando eu falar pra vocês que é algo... geralmente não tem respaldos dentro da Bíblia que ensina até os 7 anos a visão fica aberta. A gente observa que até os 7 anos essa visão está aberta. Dos 7 anos em diante, essa frequência de ver o mundo espiritual de uma criança, ela vai diminuindo, né? Até mesmo até se anular, até se fechar. Mas geralmente é mais ativo num comecinho ali de vida entre 3, 4, 5, 6... 7 anos já vai diminuindo aí essa frequência de ver. Eu falo isso mediante o quê? O padrão que a gente observa, né, no nosso meio, com as histórias, com a demanda que chega pra gente, com os relatos que chega pra gente, ok? Adulto tem visão aberta? Tem também. Tem gente que tem a visão super aberta. Só que eu quero trazer aqui pra vocês o seguinte... A visão do adulto não é quando ele quer, é quando Deus permite, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só para não me perder no fio da meada aqui. Então, os animais também podem ver, tá? O mundo espiritual. A maioria deles vê o mundo espiritual. Cachorrinho tá latindo para um canto que não tem nada, tá bravo, rosnando, ele tá latindo para alguma coisa. Você pode orar, pode repreender, dar um brado ali, falar assim, olha, sai daqui no nome de Jesus, eu não aceito isso e aquilo, e é dessa forma, tá, gente? Acontece muito, tá bom? Tá. Ou qual outro momento que a visão do adulto ou de qualquer pessoa pode abrir? Sabe aquele culto de avivamento que tem um poder, que tem uma glória, que tá sobrenatural? Sabe aquele culto que parece que dá pra pegar a glória de Deus assim no ar? Nesse culto é muito propício de Deus permitir que a sua visão se abra para você ver anjos, para você ver a glória dele. Agora nós fomos no monte com uma igreja da pastora Ellen e teve uma menina lá que viu uma cortina de fogo e os anjos. Ela teve uma visão linda lá no monte, a coisa mais linda, sabe? Então assim, muitas vezes em ambientes de glória, num ambiente sobrenatural, Deus ele permite esse tipo de experiência, ok? Tá, aí a pergunta do milhão, que eu sei que vocês estão aqui por isso. Se eu quiser que a minha visão seja aberta, como que eu faço, pastora? O que eu tenho que fazer para minha visão ser aberta? Tem gente que quer ver o mundo espiritual. Tem gente que quer ver o mundo espiritual. Só que antes de eu contar para você esse mistério, eu quero te perguntar. Você tá pronto para ver umas coisas bem feias?
Você tá pronto para ver demônios? Você tá pronto para ver o outro lado também? Você vai ver anjo, você vai ver coisas lindas, maravilhosas, experiências fantásticas com Deus. Mas você tá pronto também para ver o outro lado? Essa é a minha pergunta para você. Porque tem gente que quer. Eu quero porque eu quero ver um anjo, porque eu quero ver a glória de Deus, isso, aquilo, outro. Aí eu falo, você tá pronto? Você tá pronto? Porque, gente, imagina uma pessoa que tem problema cardíaco. De repente ela vê um demônio. Imagina. Então, gente, isso é algo muito, muito sério. Muito sério, tá? Então, quando você quiser algo em Deus, você tem que pensar bem. Porque quando você pede algo pra Deus, Ele vai te dar inteiro. Ele não vai falar assim, olha, eu vou abrir a tua visão e esse que você só vai ver coisa boa. Não é assim, você vai ver tudo. Tudo, 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 ok? Então, vamos lá. Se eu quiser que a minha visão abra, Larissa, como que eu faço? Você tem dois caminhos, como pra tudo, tá? Ou você vai orar e clamar a Deus, jejuar e falar assim, Deus, abre a minha visão. Deus, abre a minha visão. Abre a minha visão. E uma hora Deus vai abrir a sua visão, ok? Isso aí através da busca direta, você e Deus. Também tem uma outra maneira, que é, sabe como? Através da imposição de mãos. Abre comigo 2 Timóteo 1,6. Eu quero que você escreva no chat, porque tem gente que não estuda a Bíblia e não entende o que é impartição, não entende o que é transferência, não só de dons, mas tudo que eu carrego eu posso transferir para alguém, tá? E essa pessoa será ativada. O meu impartir, o meu transferir não significa que eu vou ficar com menos, significa que eu vou trazer, né, para essa pessoa aquilo que eu vou ativar essa pessoa naquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 vai falar assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo tá falando, Timóteo, desperta, levanta, sai dessa preguiça, sai dessa procrastinação, desperta o dom de Deus que tá em ti, que foi imposto, que foi compartilhado pelas minhas mãos. Amém? Então, eu quero dizer aqui para você, o transferir, a imposição de mãos, né? Ela pode ser feita, vamos supor, se eu quiser aqui orar pela sua vida, mas aqui eu não vou fazer isso porque eu só faço isso lá, eu só faço imposição, transferência amanhã no culto, tá? Amanhã é culto de libertação, ó. Já vou avisar, amanhã a gente vomitando, amanhã já teve até gente endemoniada dentro dos nossos cultos online, tá? Mas amanhã não vai acontecer isso não, em nome de Jesus. Amanhã a gente tem culto online através de uma sala de Meet, tá? Só que a sala é só para 500 pessoas. Então, quem for participar tem que entrar no grupo do Telegram. Amanhã, às 8 horas do horário de Brasília, tem que ficar ligado no grupo. O link da sala caiu, você vai clicar e entrar, amém? Então, amanhã é um culto onde muita gente passa mal, tem ânsia de vômito, porque amanhã é culto de libertação dos cativeiros espirituais e é muito forte, é muito sobrenatural, ok? Tá, então, gente, lá amanhã no culto, sala fechada, nós fazemos imposição, nós fazemos transferência, tá? Tem uma irmã que é da Assembleia de Deus. A mulher, ela é unção pura. A mulher, ela é mergulhada no azeite, evangelista, cheia de unção. Gente, eu oro pelos sentidos espirituais, mas ela ora, eu falo pra ela ora com mais excelência. Amanhã eu vou pedir para ela estar orando para as pessoas que desejam, né, ter a visão aberta lá no nosso culto, às 20 horas, horário de Brasília, tá? É só entrar aqui no link. Eu não vou postar o link do culto aqui no Instagram, porque é só 500 pessoas e eu vou dar prioridade pro pessoal que já tá lá no grupo do Telegram, tá? Então, para você participar, é só entrar no grupo do Telegram. Link caiu, já entra e não sai da sala, tá? Porque se você for o 501 ou 502, você já não consegue entrar mais. Amém? Mas a gente vai providenciar aí para aumentar o espaço dessa sala de culto, né? Para que você venha ser muito abençoado e que caiba todas as pessoas que desejam. Amém? Então amanhã é um culto de libertação lá, tá?
Vamos lá, vamos dar continuidade, tá? Então, gente, para mim ter a visão aberta, eu posso buscar diretamente com Deus, é um processo mais demorado, ou alguém que já tem a visão aberta pode orar por mim e declarar: Deus, abre a visão dessa pessoa em nome de Jesus. Vai abrir na hora? Não, mas em algumas semanas ou meses a visão dessa pessoa abre, ok? Funciona dessa forma aí, ok? A nossa querida irmã evangelista lá, ela ora, a galera começa a ver o mundo espiritual. Gente, é algo assim sobrenatural, é um avivamento puro, é um avivamento muito genuíno, é algo assim tremendo, tá? Por onde que entra no grupo? Na minha bio tem um link, vai estar escrito assim, Telegram Global Fire. Você precisa ter baixado o Telegram, tá? Aí você entra por lá, ok? Tá, agora eu falei pra vocês aqui, o ênfase, né, dessa live era sobre visão aberta. Agora eu vou falar sobre visão fechada, ok? A visão fechada, gente, ela é mais comum e a maioria de vocês tem e não sabe, tá? A maioria de vocês tem a visão fechada, que é dentro, é a visão dentro e não sabe, ok? Eu vou contar pra você a minha última visão fechada que me marcou. Eu tenho praticamente todos os dias uma visão fechada, mas eu vou contar pra você a última que me marcou. Esses dias atrás, eu geralmente acordo 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, eu acordo, faço meu chimarrão, faço meu devocional, aí começo a gravar vídeo e começo a gravar o meu conteúdo pra ficar tudo em dia, porque eu posto muito, né, todos os dias. Bom, meu despertador tocou, levantei pra vir na cozinha pra colocar água pra ferver pro chimarrão. Quando eu abro a porta, eu vi na visão fechada, tá? Como que é a visão fechada? Você não vê com os olhos, você vê numa outra dimensão, você vê dentro. Eu não sei explicar, gente, a visão fechada, você vê dentro. Dentro e fora, e você sabe o lugar, a posição. Quando eu tô saindo ali do quarto, eu vi na visão fechada um anjo na frente da porta da sala da minha casa, todo dourado, de asa aberta, na frente da porta. E quando eu acordei, a hora que eu vi, né, na visão fechada, aquele ser celestial, eu falei, bom dia, né, e já abri um sorriso e fui com mais alegria ainda colocar a minha água para ferver. Então, é algo sobrenatural, é algo que, e assim, eu não vi com os olhos naturais, mas eu vi dentro do testemunho interior, amém? É mais ou menos assim, fecha os olhos de vocês agora, ok? Fecha os olhos de vocês agora. Imagina um elefante cor-de-rosa dentro da tua sala. Imagina, isso. Você imaginou? Tá. É algo mais ou menos parecido com isso, tá? Só que a visão fechada, você não tá pensando naquilo, tá? E você não tá imaginando aquilo. Ela brota, ela vem, ela é intrusiva, tá? Porque, como eu contei aqui pra vocês, do anjo, né? Eu abri a porta do quarto, de repente eu vi ele. Eu falei, oxi, uau, bom dia, né? Bom dia. Eu não vi ele com os olhos naturais. Eu vi ele o quê? E assim, gente, com a visão fechada eu vejo muito, tá? Vejo muito. Então, parece muito com isso. E com o tempo, você consegue discernir bem isso, tá? Você não vai estar pensando em algo, de repente vai vir. Olha, um lugar prático para você discernir as visões fechadas. Sabe quando você tá orando por alguém e de repente começa a vir umas ideias, uns pensamentos, você começa a orar por aquela pessoa, por uma coisa, de repente você ora por uma área da vida dela, de repente você vê aquela pessoa em alguma coisa e você de repente, você começa a ver imagem daquela pessoa e você começa a falar as coisas que você tá vendo no seu espírito. Isso é visão fechada. Isso é visão fechada, ok? Então, o lugar prático de você discernir melhor as visões fechadas é quando você está orando por alguém. E ali você começou com uma oração normal. Deus abençoa fulana, faz isso, abre uma porta, isso e aquilo. Aí daqui a pouco você fala, Deus, pega ela agora, Pai, no nome de Jesus, tira ela desse vício, desse lugar. Ela não te falou nada, mas Deus te mostrou ela presa, ou você viu alguma imagem dela dentro do seu coração. E o que é isso? E isso é a visão fechada que te auxilia na hora da oração também.
Amém? Você tá ali orando normal pra uma pessoa, de repente vem uma imagem, vem um pensamento, você tem uma visão, e aí você fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Então são visões fechadas e elas acontecem muito. Ó, você tá orando lá no teu quarto, daqui a pouco vem a imagem de alguém que você não tá pensando. Isso aí é uma visão, né? Deus te deu uma visão de alguém pra você começar a interceder. Do nada vem uma imagem de alguém na sua cabeça. E aí você começou a interceder para aquela pessoa. Isso é uma visão fechada. É Deus falando através do seu testemunho interior, ok? Tá, então a visão fechada ela é dessa forma. Ela aparece muito com o pensamento, com a imaginação. Mas ela não é isso. É um pensamento intrusivo que brota no teu espírito e te traz uma convicção para te direcionar o que está acontecendo ali no contexto espiritual, o que está acontecendo ali naquele lugar, ok? Essa é a visão fechada, ok? Jamires, uma hora eu vou falar sobre os sentidos espirituais, tá? Eu também domino essa área sobre cheiros espirituais, audição espiritual. Tô falando hoje da visão aqui para vocês, ok? Tá, gente, e a outra forma, tá? A outra forma de ver o mundo espiritual é o quê? É através de sonhos, tá? Então, num sonho, a gente também pode ver o mundo espiritual. Então, é possível, durante o sono, Deus te levar em algum lugar, Deus te entregar um dom, Deus usar alguma coisa para transferir algo para você. Eu vou contar da minha experiência. Esses dias atrás, eu dormi e uma grande mulher de Deus, que eu almejava a unção dessa mulher, veio em sonho e impôs as mãos dela sobre mim e eu recebi uma eletricidade no meu corpo. Eu recebi um renovo em sonho, ok? Então, durante o sono, né, Deus pode te levar em lugares para você ver demônios, anjos, você pode receber mensagens de Deus, você pode receber impartições, como eu falei aqui para você, que eu recebi impartição da mão dessa mulher, dessa grande mulher de Deus, né? Você também pode ser liberta em sonho, né? Deus pode usar alguém para vir no sonho e te libertar e depois você acorda e tá liberto ali naquela área também. Você pode ir em lugares espirituais durante o sono, você dormiu, Deus em sonho, ele te leva num lugar, ele te mostra alguma coisa. Gente, é muito, muito, muito sobrenatural, ok? Muito sobrenatural. Então, a terceira forma da gente ver o mundo espiritual é através do quê? Dos nossos sonhos, tá bom? Então eu quero que você esteja atento aos seus sonhos. Coloca aqui no chat pra mim, vocês têm sonhos proféticos? Vocês conseguem ter sonhos proféticos? Ou o sonho de vocês é muito aleatório? O sonho profético é aquele sonho que você fica ali 3, 4 dias pensando nele, você lembra dele com detalhes, tá? Você tem sonhos proféticos? Conta pra mim aqui no chat. Larissa, eu não tenho. Larissa, eu tenho dificuldade. Amém? Eu vou fazer uma oração aqui no final para que Deus venha abrir, né, esse canal dos sonhos, porque tem gente que não sonha. A gente ora lá nos nossos cultos, né, no global, e aí as pessoas, né, no outro dia falam, nossa, eu sonhei, orou, eu sonhei, né? Então, isso aí às vezes é uma área que tá bloqueada na sua vida, a gente ora e a pessoa começa a ter sonho, amém? E se a gente orar aqui, né, eu vou fazer a oração, você vai sonhar ainda mais, em nome de Jesus, amém? Gente, vocês compartilharam? Eu pedi pra vocês compartilhar, né? Tá, então, gente, a terceira forma, tá, de ver o mundo espiritual é o quê? É através de sonhos. Então, vamos recapitular aqui comigo? A primeira é com os olhos, né? Como eu tô vendo você aqui, que eu expliquei pra você todo esse contexto. Nós podemos buscar em Deus, Deus nos dá, abrir os nossos olhos espirituais. E a outra forma, a gente pode orar e a pessoa ter os seus olhos espirituais abertos. Amém? A outra forma é através do testemunho interior, né? E uma forma prática, como eu falei pra vocês, é quando nós estamos orando com alguém e de repente a gente tem informações, imagens dentro de nós, né? E que nos ajuda, nos auxilia a orar e interceder por aquela vida. E a outra forma de ver o mundo espiritual é através dos nossos sonhos, ok?
Glória a Deus. Bom, a mensagem que eu tinha para falar para vocês hoje sobre visão aberta era dentro desses contextos, tá? Desses 3 tipos de visões, de formas de ver o mundo espiritual, ok? E eu quero te convidar aqui, tá? Amanhã para o nosso culto. O nosso culto amanhã, ele vai acontecer às 20 horas do horário de Brasília. É dentro de uma sala de Meet, tá? Porque eu não deixo aberto para todo mundo. Tá bom? Por quê? Porque amanhã vai ter libertação, amanhã o negócio é mais profundo, tá? Amanhã a gente fala coisas que aqui a gente não fala, então amanhã é sobrenatural, ok? Então você que deseja ser liberto, você que deseja romper em alguma área da sua vida, você entra aqui no nosso grupo de Telegram, tá? Que amanhã, 20 horas, tá? A gente vai fazer um culto sobrenatural que vai trazer aí pra você um avivamento genuíno no seu coração, amém? E eu já peço para você estar compartilhando essa live com pelo menos 2, 3 pessoas que você sentir no seu coração, amém? Terça-feira eu vou fazer outra live e na quinta-feira da semana que vem também vou estar fazendo outra live. Gente, eu quero trazer aqui para você também um gancho. Lá no meu canal eu tenho muito conteúdo sobrenatural. Eu tenho uma playlist lá que eu só falo de demônio, de libertação, de batalha espiritual. Lá é praticamente um mini curso de libertação, de batalha espiritual. Falo de dons. Eu tenho lá, olha, eu falo, aqui eu trago muito conteúdo pra cá, né? Mas o ouro daquilo que eu carrego tá lá no YouTube. Se inscreva lá no canal, né? Ajude a impulsionar. Amém? Quero estar orando aqui pela tua vida, para que você venha ter sonhos proféticos. Quero que você coloque aqui no chat para mim uma área que você gostaria de oração. Qualquer área, qualquer coisa, qualquer tema. Uma área que você gostaria de uma oração agora. Amém? Coloca aí que eu vou estar orando pela sua vida. Em nome de Jesus, tá? Coloca aí que eu vou estar orando. Eu vou estar trazendo para você agora uma oração poderosa no nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, é na autoridade daquele que tem todo o poder. Pai, eu apresento todas essas vidas que estão aqui. Pai, eu não sei qual a área que os teus filhos precisam de uma resposta, de uma intervenção. Eu não sei, Pai, do que eles precisam, mas o Senhor sabe. Pai, então eu apresento agora a vida de todos que estão assistindo essa live. Pai, no nome de Jesus, todo fardo pesado, tudo, Senhor Deus, contra que tá, Pai, lutando contra os seus filhos, eu declaro que é destronado agora nas esferas celestiais. Pai, acampa agora os anjos de guerra, cortando agora todo dardo inflamado, trazendo, tá, Pai, caindo por terra agora todo laço do inimigo contra os teus filhos. Pai, eu declaro, Senhor Deus, uma noite de bênção, uma noite maravilhosa. E também declaro, Senhor Deus, sobre a vida de cada um deles aqui, que eles venham ter sonhos proféticos essa noite. E sonhar, Pai, sonhos aonde o Senhor possa dar direção, aonde o Senhor possa dar revelação, aonde o Senhor possa trazer, Senhor Deus, posicionamento, ó Pai, sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigada por essa live maravilhosa. Eu te glorifico e eu te, Pai, apresento cada vida que é preciosa, que está aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, muito obrigada, tá? Muito obrigada. Que o Senhor abençoe vocês todos. Amanhã nós vamos estar, tá bom? No nosso culto de libertação. Eu vou postar aqui agora nos meus stories, né, sobre o culto de amanhã, mas o link eu não posto aqui. Então tem que entrar lá no Telegram, amém? Queridos, beijo, beijo, beijo e até amanhã às 20 horas, horário de Brasília.